Fala pessoal, fala galera, atenção aqui é o mais um vídeo para o Fluminense ao pé da letra. A gente faz aquele resumo do final de semana, é um pós-rodada, mais do que um pós-jogo, e a gente também já faz um link com o próximo jogo do Flu. Aqui ao meu lado, Heitor Teixeira. Como é que você tá, Heitor Teixeira? Vamos falar do Fluminense aí, final de semana, e já desdobrar com esse... e hoje tem nota dos jogadores também, hein? É isso aí, Edgar FC. Vamos falar aqui sobre tudo que aconteceu nesse fim de semana de Campeonato Brasileiro, né? E, lógico, focando no Fluminense, que é sempre a nossa principal pauta por aqui. Vou começar falando um pouco ali do fim de semana, né? Em geral. O jogo que eu vou falar até do jogo que eu vi, que eu queria destacar, que é um jogo que acho que pouca gente acabou vendo, porque estava no mesmo horário de um outro que foi maior em questão de audiência. Foi o Fortaleza e Bragantino, que é um jogo que eu quero destacar porque mostrou como dois times que não têm uma qualidade de elenco superior à do Fluminense e da maioria dos times do Brasil podem jogar um futebol muito bem organizado, muito ali fechadinho numa ideia. O Fortaleza do Vojvoda joga de uma forma sensacional, assim, realmente europeia, muito, muito bonito de se ver o time jogando. E o Bragantino não fica nem muito atrás. Tá sem o seu principal craque, né? O Claudinho tá na seleção olímpica lá representando o Brasil, lá no Japão. E o Bragantino jogou ali de igual para igual, o Fortaleza acabou vencendo por 1-0, mas acho que é a principal coisa que eu tenho a falar sobre o fim de semana. E você, Edgar, o que você achou aí dessa rodada de uma forma mais geral? Essa rodada ela mostrou algumas coisas para além do Fluminense estacionar nos seus 17 pontos e começar a ver uma turma ali de baixo ultrapassar, ou seja, o Fluminense, assim que alinhar quem está faltando jogar, né? Tem times com jogos a menos, a tendência é ficar na segunda página, até pelo aproveitamento. O aproveitamento do Fluminense é muito baixo. É um aproveitamento de quem vai ficar ali brigando na tal da zona da confusão, como diria o Vanderlei Luxemburgo. E é perigoso, a gente se acostumou com isso. Ano passado quebrou, né? O quinto lugar quebrou isso. E eu me preocupo, porque está nítido que a equipe não está se empenhando como deveria no Brasileirão, e eu continuo reprovando, porque para mim o Brasileirão é o campeonato onde você se aloca, onde você se posiciona, quem você é, o que você quer. E aí, então, rapidinho, uma coisa que eu quero muito falar, muita gente fala assim, não tem mais 12 clubes grandes, acabou, agora diminuiu. Eu vou tentar olhar por outro ângulo. Há uma espanholização em termos de concentração financeira em 2, 3, 4 times, isso é inegável, né? Mas o que eu vejo é que está vindo mais times se organizando. Você citou Fortaleza, o Bragantino, são times que não constavam daqueles tais 12 grandes. E eles estão, na verdade, ocupando espaços que alguns grandes estão fraquejando. E aí você tem o Atlético Goianiense que ganhou o Santos, apesar do Santos massacrar o jogo inteiro, né, nessa rodada, ganhou de 1-0 no contra-ataque, poderia ter feito 2 no finalzinho, mas o Santos botou bola na trave, oprimiu, né, impôs o seu ritmo ao Atlético. E é bom destacar que o Atlético Goianiense também venceu o Fluminense, e o Fluminense jogou retrancado, ou seja, não é porque o Santos jogou atacando o Atlético Goianiense que perdeu, porque essa narrativa rapidamente se constrói, né, nas cabeças das pessoas. O Atlético Goianiense é uma equipe que sabe o que está fazendo, bem organizada, e costuma pontuar, né, vencer partidas e tudo mais. Eu queria destacar outra coisa, que parece ali a insistência, né, do São Paulo com o Crespo, e não pelo Crespo, porque o Crespo trouxe uma consciência diferente ao São Paulo, uma organização tática, sobretudo, deu um título ao São Paulo, que muita gente pode considerar o Campeonato Paulista, mas o São Paulo estava numa fila, assim como nós estamos agora, mas parece ali, sabe, aqueles filmes repetidos. Eu falei, acho que no último vídeo que a gente gravou, parece que a turma está esperando o Rogério Ceni fechar com o São Paulo e o Crespo ir embora, e aí aquela narrativa, técnico estrangeiro, não dá certo. Mas aí, Heitor, a gente olha, o primeiro colocado, o Fortaleza, que você citou, e o Atlético Paranaense, que tem um técnico português, estão ali primorando ali entre os 5, 6, e com um futebol consistente. O Palmeiras não está jogando bem? Gente, mas o Palmeiras é eficiente. Aquilo que a gente fala que o Fluminense poderia ser com o Roger, não está sendo, porque não tem eficiência nem defensiva, está sempre tomando gol, e está uma draga para conseguir fazer gol. Né? Na Libertadores, a gente vem de 2 jogos bons. Né? Enfim, eu já estou falando de Fluminense, não era para antecipar. E aí o destaque, né, foi 5-1 para o Flamengo. Até o primeiro tempo não era para tanto, depois o Flamengo realmente passeou. Então. E meu último destaque dessa rodada é como o Atlético Mineiro está se consolidando, apesar de não apresentar um futebol brilhante, vistoso. Foi uma goleada em cima do Bahia, 3-0, assim, de certa forma, de forma soberba, ou seja, mostrou bem a disparidade das duas equipes, 2 elencos, né? Embora tenham semelhantes, os times têm trabalho semelhante em termos de técnico. Bom, então acho que eu falei demais do final de semana.
Vamos projetar agora já Fluminense e Criciúma. A gente está deixando o Fluminense e Palmeiras para falar com mais detalhes dali para frente. Projeta um pouquinho Criciúma e Fluminense. Caio Paulista já está anunciado que será poupado ainda para recuperar a sua melhor forma, né? O Fred saiu preocupando no jogo ali, ele voltou a sentir a lesão ali da musculatura, mas parece que botaram panos quentes, ele está se recuperando. Como é que você projeta aí Criciúma e Fluminense, Heitor? O jogo vai ser agora nessa terça-feira, né, às 19 horas no Heriberto Rios. Nós jogamos fora de casa. E acho que a coisa que mais dá para projetar é, assim, primeiramente, é um duelo de um time de Série A contra um time de divisão inferior. Então, mesmo que o Fluminense esteja aí mostrando, vem de resultados ruins, mas tem que entubar isso e ir para cima do Criciúma como um time de Série A que é. Uma coisa que me tranquiliza um pouco para essa partida é que o Fluminense tem ali uns problemas de intensidade, né, que acontecem principalmente quando o Fred e o Nenê estão em campo. Por mais que a gente consiga, às vezes, jogar bem e pressionar o adversário, mas a gente sabe que o gás vai acabando rápido, todos os jogadores cansam mais rápido, porque tem dois ali que acabam que não tem como se esforçar o suficiente para sustentar a equipe, e o time fica um pouco lento na transição, que é uma coisa que acabou acontecendo ontem. Por mais que a gente tivesse ali em alguns momentos a bola e tentasse atacar, não conseguia chegar rápido na finalização, que é uma coisa que para um time que tem ideia de jogar reativo sempre é interessante chegar rápido, né? E o Fluminense acaba não chegando com essa questão. Quando a gente enfrenta um time como o Palmeiras, isso acaba sendo mais evidenciado. Um time que joga intenso, como os grandes times do mundo, e como os times que principalmente são treinados por estrangeiros aqui no Brasil, né? Não por coincidência, Fortaleza, Palmeiras e Paranaense, como você disse, e alguns outros, o Flamengo, que ainda tem uma herança ali do Jesus, do Domi, são os times que jogam mais intensos aqui no Brasil. Então, a gente acaba vendo que quando a gente enfrenta essas equipes, a gente sofre nessa questão. Contra um time ali, o Criciúma está na Série C, né? O Criciúma. E com um time de Série C, a gente precisa enfrentar como um time de Série C. Dominar a partida e partir para cima. Eu realmente acho que é o que o Fluminense vai fazer. Por mais que a gente algumas vezes tenha jogado um pouco mais recuado, contra o Criciúma a intensidade vai pesar menos, porque a qualidade dos nossos jogadores é superior e a gente vai poder ter um pouco mais de tranquilidade. Acho que o que preocupa é realmente um pouco a ausência do Caio, mas aí é aquilo, o Roger vai ali buscar alternativas, o Fluminense também não está tão ruim assim de reposição, o Luiz Henrique tem mostrado um futebol interessante, imagino que seja ele a escolha do Roger, né? Vamos ver também a questão Nenê, né? Que o Roger não costuma colocar o Nenê em vários jogos seguidos assim, imagino que depois do Nenê ter jogado agora contra o Palmeiras, talvez ele descanse, eu acho até interessante para dar aquela questão da rotatividade um pouco maior, principalmente se o Fred for sair jogando, ou então fazer o contrário, começa com o Nenê, com o outro atacante, depois bota o Fred, enfim, fazendo esse samba aí para o time conseguir ficar um pouco mais veloz. Acho que essa é a principal coisa que eu tenho para falar do Fluminense Criciúma. Agora... eu queria só beliscar rapidinho essa coisa, porque muita gente fala assim, Série A, 20 clubes, Série B, 20 clubes, Série C, 20 clubes. Aí todo mundo faz um arredondamento que para mim é uma falsa simetria, que é o primeiro colocado da Série B é o 21º colocado do Brasil. Desculpa, eu não consigo enxergar futebol dessa forma. Eu acho que tem conversa. Eu consigo ver alguns times, por exemplo, na Série B, melhores do que alguns da Série A, até porque se você pegar a segunda página da Série A, com a primeira página da Série B, parece que é quase aquela coisa do conjunto, a teoria dos conjuntos, né? Eles coadunam ali com muita tranquilidade. E na Série C é um pouco mais curioso, que a gente acompanha menos, mas vídeo Criciúma, por exemplo. O Criciúma está liderando lá o seu grupo, tá? Não é grande coisa, mas é muito... Acontece toda hora, o time sai da Série C, chega na Série B e consegue brigar para subir para a Série A, assim, no ano seguinte. Então não há esse abismo de distância entre as equipes. Aliás, sobre isso, Heitor, a Alemanha, que esse ano tem a segunda divisão talvez mais forte de todos os tempos da Bundesliga, entrou num debate se vai aumentar mais 2 na Série A, né? Porque lá eles têm 18 na primeira divisão e não 20. Agora eles estão indo nessa conversa, então, quem sabe vão chegar a 20 ou 19, estão conversando, porque, de novo, aí reforçando aquilo que eu falei um pouquinho atrás, eu não vejo que a gente está perdendo clubes grandes, a gente está aumentando clubes médios.
né? Ou seja, a gente está engrossando esse... E o Brasil é gigantesco, né? Falar que o Brasil tem 12 clubes grandes era a narrativa do Clube dos 13 para justificar a receita, e é usado até hoje. Enfim, eu não quero perder tempo com isso, nosso tempo com isso, mas eu não vejo que o Fluminense, por exemplo, é o 10º colocado do Brasil, e o Criciúma, por ser um dos primeiros da Série C, vamos fazer boa vontade que seja o melhor da Série C agora, o Criciúma é o 31º do Brasil. Eu não enxergo dessa forma, não. Eu acho que o Criciúma é um dos clubes que vai pleitear subir a Série B, tá fazendo por merecer, e chegou nessa fase de Copa do Brasil, não foi brincando de jogar futebol, fez lá o seu jogo, por uma bola, tá tudo certo. Heitor, antes da gente entrar agora no assunto Fluminense e Palmeiras, né, eu acho que é isso que a gente quer falar, eu quero só trazer uma reportagem aqui, num caso que a gente veio acompanhar, um bastidor, né, um fora de campo, do Paulinho, jogador que o Fluminense tem 50% dele. Essa matéria é quentinha, né? E estaria envolvido na troca pelo Nonato. Lembra? A gente falou do Nonato aqui no vídeo passado, né? Que é um meio ali para povoar ainda mais esse arsenal de meio-campistas que o Fluminense tem, que acaba nem jogando. O Paulinho, o Al-Shabaab, que é um clube lá do mundo árabe, está para comprá-lo. E aí, a barganha... Olha só, eu estou tentando entender, Heitor. A barganha do Nonato vir para o Fluminense, de graça, né, pelo empréstimo gratuito, seria o Fluminense dar os 50% que ainda tem do Paulinho, esse jogador do Boa Vista de Portugal, ao Inter. Aí todo mundo pergunta, mas se o Al-Shabaab quer comprar, então dá para te fazer um negócio? Nananina, não. É possível que o Inter ganhe o dinheiro em cima dos 50% desse Paulinho, agora nessa venda, para o Al-Shabaab, em troca da gente ficar pelo Nonato. Estamos falando de dinheiro, né? Para que a gente faça a atravessação de ideia, a gente está falando de um dinheiro do Fluminense que poderia vir para o bolso do Fluminense. Quer comentar um pouco isso, Heitor? Não parece estranho? E detalhe, esse mesmo clube Al-Shabaab também está contratando o meia do Inter, que é o Edenilson. É tudo muito complicado, né? É muita coincidência, né, Heitor? Mais uma dessas coincidências, né? É bem complicado mesmo observar isso. Uma questão bem difícil. Como a gente vai realmente se desfazer desse dinheiro praticamente numa contratação de um jogador que é reserva no Inter? Acho bem complicado. Se a gente estivesse sofrendo no meio de campo, né, naquele desespero, precisando de um jogador que fosse realmente resolver, é uma coisa. Agora, para contratar mais um esporádico no elenco, né, mais um ali, terceiro, quarto reserva, e pagando, né? Nesse caso, a gente pagaria ali um valor para o Inter, que a gente desviaria do Paulinho, para ter um jogador a mais que é reserva num outro clube da Série A, não acho interessante. Mas é aquilo, né? A gente nunca sabe o porquê realmente dessas negociações obscuras, né? Acho que isso que é o que mais preocupa. E até para destacar aí, o valor da multa do Paulinho lá com o Boa Vista é 4 milhões de dólares, o que dá aí 20 milhões de reais. É quase a venda do Netinho, hein, Heitor? Entende, assim, minha curiosidade, meu espanto? Ou seja, o Fluminense, em tese, teria direito a 2 milhões, né, desse valor aí por ter 50%. Às vezes não é isso, às vezes há um combinado, o Fluminense mantém percentual, a gente sabe como é que é isso aí, eu não vou entrar nisso, porque faz parte do negócio. Mas, de novo, né, uma história assim absurda, no mínimo. Enfim. Heitor, entremos agora em Palmeiras e Flu? Vambora, né? Heitor, vai você, eu vou botar uns números na tela. Palmeiras 1, Fluminense 0, sabíamos disso. O retrospecto agora desse confronto pelo Brasileirão é Fluminense 16 vitórias, Palmeiras 30 vitórias, é quase o dobro, e 9 empates. Então esse jogo foi 1-0. Há quem separe esse jogo em 2 tempos, Heitor, dizendo que o primeiro tempo o Fluminense jogou melhor, porque teve 2 chances de gol, né? E no segundo tempo ficou equilibrado, mas o Palmeiras achou um gol nas costas do Egídio. Ora, fazer um lance nas costas do lateral é o que qualquer time tenta fazer o tempo inteiro no futebol mundial. Não é uma coisa maravilhosa do Palmeiras ter achado dessa forma, mas é treinamento. Você treina o adversário e explora o erro dele. Agora, o Egídio é recorrente, né? Ou seja, ele não é mais, digamos assim, não é mais ficha limpa, né? Nesse quesito. Ele é recorrente. Mas, assim, eu não consigo entender de verdade, até brinquei na internet esses dias aí sobre os troféus que a torcida vem comemorando, joguei melhor no primeiro tempo, e não falando assim que a gente não tem que jogar melhor que o adversário, mas é que nós jogamos melhor, Heitor, não sei se você concorda, porque o Palmeiras foi inoperante, né? O Palmeiras não fez nada.
Aliás, a sensação que eu tenho depois de ter esfriado minha cabeça é que o Palmeiras usou esse jogo para fazer assim, vamos tentar beliscar em cima de um erro do Fluminense, ganhar e não nos desgastar tanto. Qual foi a tua impressão desse jogo, Heitor? Uma coisa que deu para sentir durante toda a partida, assim, o Fluminense estava um pouco superior naquele primeiro tempo, mas dava para sentir que o Palmeiras também não estava fazendo muita questão de ser superior. É até difícil falar isso, mas para quem assistiu o jogo na hora, era essa a sensação. O Fluminense até criava ali jogadas. Tem que ressaltar a grande jogada do gol que o Gabriel Teixeira perdeu, que foi realmente espetacular ali, os jogadores mostrando muita qualidade, o Egídio ali abrindo a bola, o Nenê dando um lindo passe, o Biel falhou na finalização, um gol que não dá para perder. É aquela coisa que a gente até comentou no pré-jogo, para quem assistiu dessa partida, o Fluminense teria que ser perfeito para jogar naquele esquema que costuma, né? Aquela coisa de dar um pouco mais a bola para o adversário, ficar tentando chegar. O Fluminense chegou só 2 vezes. É pouco chegar só 2 vezes no primeiro tempo. Criar só 2 chances. Criou mais que o Palmeiras, muito, muito mais, exatamente pelo que você falou. O Palmeiras não fez muita questão de criar também. E aí a gente só criou 2 vezes e acabou perdendo. Para um time que não é de uma qualidade espetacular, né, que seria que aí tudo bem, é converter uma a cada 2 chances, o Fluminense não é assim. Os jogadores vão errar uma finalização, vão errar o último passe, e foi o que aconteceu. Nas chances que a gente teve, a coisa não andou. E aí no segundo tempo, o Palmeiras conseguiu ali se defender melhor, a gente não teve essa mesma quantidade de chances, e eles acharam ali o espaço que certamente o Abel Ferreira, como um treinador que falou para os jogadores explorarem as costas do Egídio. O próprio elenco do Palmeiras tem jogadores que já atuaram com o Egídio e sabe que o espaço existe sempre no time que não tem ali a cobertura adequada. O Fluminense até tem alguns momentos, mas não sempre. O Egídio deu um mole, a bola entrou, e aí a fatalidade do Manuel, uma coisa que acontece. Até gostei da atuação da dupla de zaga, mas acabou falhando ali no lance. E aí depois o Fluminense tentou criar, não conseguiu. Meu panorama do jogo é mais ou menos esse. Acho que faltou ao Fluminense criação, mesmo tendo chegado e criado algumas chances, enfrentando o Palmeiras assim, que estava um pouco tirando o pé, tinha que ter feito mais. A gente não fez, e aí foi o que aconteceu, né? O que para mim, eu queria explorar mais um pouquinho, até para a gente entrar nos jogadores, que aí a gente fala do jogador específico. O que denota também, Tom, uma coisa que a gente fez um vídeo para o Panorama, uma série com TTP, acho que até um mês e meio atrás, falando que assim, não há uma disparidade abissal entre os elencos e entre o jeito de jogar, né? Tirando o Flamengo, que eu acho que, enfim, ainda tem o que você já destacou, que vem uma herança ali do tratamento europeu, da ganância do jogo, né? É possível você faturar, ou seja, qualquer um imagina que poderíamos ter vencido esse jogo com o Palmeiras, que é o líder do campeonato, ou seja, o que denota que é possível. Agora, tem de querer, tem de forçar, tem de, enfim, aí a gente vai entrar mais à frente. Mas eu queria também te fazer uma última pergunta ainda sobre o jogo, que é um outro efeito. De novo, né? Vamos falar um pouquinho do nosso treinador, que insiste nas mesmices. Ele tinha Nenê e Fred num jogo em que nitidamente não pedia os dois juntos. Mais um jogo. E aí eu não vou ficar aqui, quem eu preferia que jogasse? Bom, sendo bem honesto, eu não teria entrado com Fred, porque ele está vindo de lesão. Eu acho que é um jogo muito arriscado. O jogo com o Criciúma é jogo muito mais moleza para botar um cara como o Fred para jogar, um jogo de terceira divisão, contra um time de terceira divisão. Eu teria o Nenê, acho que tudo bem ser escalado, mas um atacante a mais de mobilidade na frente, né? Alguém que pudesse driblar, o Luiz Henrique, Kaique, aí tem um monte, até o Luca, né? Se quisesse velocidade, enfim. Me parecia que seria melhor. Eu achei que ele fosse fazer isso, achei que ele fosse surpreender nas substituições. E aí ele me vem e tira, enfim, lá para os 70 minutos, né? Ou seja, 25, 20 e tanto. Ele tira Nenê e Fred, tira os dois ao mesmo tempo. E para mim, de novo, o Nenê estava mal, né? Isso aí não vou chover no molhado. Daqui a pouco a gente fala dos jogadores. E entra Casares e Abel, ou seja, ele não muda nada e desqualifica ainda o elenco, ao meu ver, Heitor. Então eu queria te fazer uma pergunta nisso. As mexidas, mais uma vez, são muito pavorosas, né? Porque ele não muda a dinâmica e ele não... e assim, o que eu queria dizer, o primeiro tempo, as 2 chances que nós criamos, né? Uma foi um lançamento rápido para o Fred, que inteligentemente fez um ponteiro ali, chutou para a área, cruzado, e sobrou para o Nenê, né? Que chutou em cima do goleiro. Mas o lance antes foi de toque de bola, triangulação, ou seja, de habilidade. Mas estava na cara que o jogo, para vencer o Palmeiras, precisava de habilidade.
Precisava de jogadores que, né, fossem simétricos ali, fizessem tabelinhas. Não seria melhor na substituição pensar nisso, em vez de apenas trocar ferro por ferrolho? Eu acho que desde o começo da partida já deu para perceber que a intensidade do Fluminense não estava no tamanho do jogo, né? E é aquilo que a gente falou e que era o que ia acontecer mesmo. Quando a gente entra com o Fred e Nenê, a gente sempre fica abaixo na intensidade do adversário. Não tem como, não se sustenta. Dois jogadores que não apoiam nada na marcação e têm dificuldade de trazer a bola na velocidade. Infelizmente, os dois têm muita qualidade. O Fred é ídolo e tudo, mas não dá para, ainda mais com o Fred voltando de lesão, ainda tem esse agravante, para usar eles dois num jogo de altíssimo nível assim. É muito mais interessante, inclusive, para eles, que eles joguem ou em tempos diferentes, ou assim, cada um joga 60, o outro joga 30. E o Roger não consegue ver isso nem na hora de mexer no time. Isso que é o que mais incomoda. Mesmo com a coisa dando errado durante o jogo, quando ele vai mexer, ele só diminui ainda mais a intensidade da equipe. Ele coloca o Casares, que para mim, sinceramente, é o menos intenso de todos. Menos intenso que Fred, até que o Ganso, que é um jogador nada intenso. E aí ele coloca o Abel, tudo bem, até um pouco mais, mas também ainda não está naquele físico e para uma partida que a gente ia precisar ali trabalhar a bola, não estava dando certo. Depois ainda coloca o Ganso no meio de campo, que aí ele tem a qualidade de organizar mais atrás, mas não era o que o jogo pedia também na questão de que a gente já tinha Casares, já tinha Abel em campo, dois jogadores mais pesados. Isso é o que mais preocupa do Roger. Até o Odair, naquele jogo contra o Galo, lá no ano passado, colocou ali duas dragas no ataque, mas que, para igualar a intensidade da partida, conseguiu empatar o jogo fora de casa. Talvez fosse uma opção para hoje, colocar ali, sei lá, um Abel e colocar um Gabriel ali no meio e o Luiz Henrique, para dar aquela rapidez para o time, que acabou não acontecendo, e aí, naturalmente, o time foi cansando, e como as mexidas também não aumentaram o nível, que é uma coisa que às vezes acontece, dessa vez não foi o que aconteceu na partida, aí foi ladeira abaixo e a derrota, a gente acaba o jogo não conseguindo nem exercer uma pressão efetiva contra o Palmeiras, né, que era o mínimo, conseguir ele jogar umas bolas na área, pelo menos, nem isso. Os cruzamentos foram completamente equivocados e não tinha gente na área suficiente para isso. E acaba que esse foi o placar da partida, né? 1-0, reflete bem o que aconteceu. Pois é. Eu vou só rodar os números da partida, Heitor. É desolador, né? Ver que, de novo, eu não tenho problema nenhum contra o treinador, mas a gente tem que olhar aquilo que ele não está conseguindo dar para a equipe, né? E, de novo, ele cortou da relação de John Kennedy, que era um jogo que possivelmente seria muito mais interessante ter um menino de mobilidade na frente recebendo bola do vovô Taon, né? Que até para o Nenê ter alguém de movimentação, porque ele sabe fazer isso, encontrar alguém, enfim. Eu fico frustrado porque as soluções, elas são simples. Tem gente que fala, não é tão simples. Não, algumas soluções, elas são simples, sim. E precisa só querer fazer. E aí, pegando a posse de bola, né, o Fluminense batalhou, né, dividiu a posse, até porque o Palmeiras não quis, não fez a menor questão. O Palmeiras tem assistido os jogos, né, o Abel tem assistido os jogos, o Fluminense falou, cara, o Fluminense não sabe fazer nada com a bola, deixa com eles um pouquinho, a hora que der. Para mim, foi essa sensação. Finalizações, o Palmeiras acabou superando em finalizações, embora a chance de gol mesmo foi 2 para cada lado, né, Heitor? A chance do gol do Palmeiras, a gente não pode dizer que foi, o Fluminense entregou. Não, eles criaram a chance, cruzaram para a área e o gol contra é casualidade. Aliás, meu pai, quando ele assiste jogo, quando eu assistia jogo com ele, ele fala assim, chuta, vai que bate alguém, desvia e entra, né? Ou seja, é isso, a gente entende. Futebol é essa coisa também. Quem nunca jogou futebol de prego, né? Você fica petelecando, uma hora a moeda vai fazer aquela bola, a moedinha entrar lá no gol. A precisão dos passes é o único número que me assustou. Assim, o Fluminense melhorou bem, teve uma precisão de 91%. Eu queria... eu vou deixar na hora que a gente falar dos jogadores, eu vou destacar aqui, Heitor. E roubadas de bola, isso aqui é muito absurdo. Né? O esquema do Roger precisa de roubada de bola. E a gente perdeu em roubada de bola para uma equipe que estava menos intensa que a gente. Cara, isso aqui me deixou assim com uma certa náusea. E não vamos deixar de falar do nosso querido Egídio. Tentou 9 cruzamentos, e nenhum deles encontrou sequer um jogador do Fluminense posicionado, ou seja, cruzou para ninguém, era nítido, os cruzamentos dele era só para a área, jogava a bola para a área, enfim. Então vamos entrar nos jogadores, senão a gente vai pirar. Vou começar, aí a gente faz a dinâmica, eu começo, tu me devolve uma bomba e a gente vai trocando assim.
começar pelo Marcos Felipe, nosso goleiro. Participou do gol, né? De forma ali atabalhoada. Nem ele, nem o Manuel se entenderam. Eu acho até que era uma bola que o Manuel deveria ter deixado passar, tá? E para o goleiro tentar abafar a bola, porque uma bola cruzada na pequena área, o Manuel poderia ter tirado. Enfim, eu vi uma atrapalhada dos dois, então eu vou repetir a nota que eu dei no jogo passado, porque tirando isso, ele também não foi exigido, então não dá nem para avaliar tanto o que foi o Marcos Felipe. Vou dar nota 6. Eu vou continuar com 6 também. Ele poderia ter sido melhor no lance do gol. Também não é para crucificar ele, não foi o que teve a maior falha no lance, mas poderia ter feito algo mais ali naquela bola. No geral, não foi exigido, como você disse, também nota 6, não dá para falar muito. Vou falar então do Samuel. Eu tive alguns... Na minha observação, ele não foi tão bem defensivamente. Eu achei que ele deixou ali alguns espaços que ele já vem deixando alguns jogos. Acho que já não está na sua melhor forma no Fluminense. Natural, um jogador mediano vai oscilar. Mas achei que falhou um pouco na marcação, mas acabou chegando um pouco melhor ao ataque. Eu até gostei um pouco mais da participação dele do que do Egídio. Então, eu vou dar uma nota 6,5 para ele. Acho que foi uma atuação bem mediana. Eu vou deixar 6, porque é difícil também dar uma nota mais alta que isso, pegando como parâmetro a equipe. No lance do gol, se você reparar, ele tá como zagueiro na área. E aí, de novo, não é culpa do jogador, é posicionamento. Ele estava no lugar que deveria estar o David Braz, né? Se você pegar a fotografia do gol, ele tá o Manuel, que faz o gol contra, e tá logo o Samuel. O Samuel depois chuta a bola de novo para dentro da rede, né? Com raiva. Dá para ver isso bem. Mas assim, não queria destacar isso. A nota 6 é muito porque ele foi ao ataque, mas não ajudou a construção ofensiva, ou seja, ele não avançou. E aí, de novo, eu não sei se é a orientação do treinador, mas eu tenho que falar do jogador aqui, então nota 6. Agora vamos para o Manuel. Manuel, gol contra, né? Ele produz o gol contra, mas concordo, ele não foi o problema. Se a gente tivesse que apontar algum problema, não foi ele. Até o lado dele foi um pouquinho mais seguro do que o outro lado, que é o que a gente vai falar já do David e do Egídio. O lado dele tinha dois atacantes, que era o Wesley e o Daverson. Eles passearam muito pelo lado esquerdo e não criaram perigo para cima do Manuel. Então, vou dar uma nota... Vou até surpreender, vou dar uma nota 7. Embora ele tenha feito gol contra. Não, eu vou dar o 6, porque tem que tirar ponto. Então, vai ficar 6 também. Eu vou na mesma linha. Tem que dar 6 pro cara, porque ele fez um gol contra e causou a derrota do time, né? Mas eu gostei da atuação dele. Já vou emendar com o Braz também, que eu achei uma atuação interessante, assim, por mais que ele não seja a melhor opção do mundo, mas, assim, para entrar um quarto zagueiro do Fluminense, e aí pode até questionar a contratação, enfim, mas já que ele já está aqui, né, a entrada do quarto zagueiro geralmente sempre preocupa, né, porque, quem é Nogueira, é um jogador, assim, meio bizarro, Léo Santos. Nesse caso, o David Braz entrou, não prejudicou a equipe, na minha visão, durante a partida. Acho que foi ok ali. Para ele eu vou dar uma nota 6,5. Acho que foi ali deu uma certa segurança ao lado do Manuel. Eu não vou ser tão bonzinho, não. Eu vou manter o 6 para manter uma média baixa, pensando na média. Eu acho que também, assim, de novo, ele não comprometeu, é verdade. Mas ele teve muita ajuda do Martinelli, mais uma vez. A gente vai falar do Martinelli já. Então, assim, ele e o Egídio já é um combo, assim, muito que me preocupa. Eu me preocupo muito, porque o David Braz, ele é notório em falhar também e se posicionar mal. Ele se posiciona muito mal, né? Que é um outro problema. E, de novo, no lance do gol, o Manuel faz o gol contra, mas o David Braz é que deveria estar ali, porque ele é o zagueiro esquerdo. Estava tudo errado nesse lance. E o David Braz não estava no lance. Então, assim, não dá para dar uma nota muito boa nele. Ele não faz o gol contra, mas ele também não está onde deveria. Então, para mim, isso é um erro até mais grave, porque nitidamente o Manuel joga do lado direito, jogou do lado direito. E tem um outro detalhe: o David Braz, só a presença dele me aborrece, porque a gente está deixando o Luan Freitas para trás, o Igor está sendo enxotado do Fluminense, que é um zagueiro que tem porte físico, sabe se posicionar. David Braz é só isso que ele oferece. E a gente está deixando para trás o Davi, que é um outro menino da base que é muito bom zagueiro. Pode não ser Thiago Silva, coisa do tipo. Mas para o nível que a gente está falando, David Braz, Manuel, eu não vejo muita distância. Então vai ficar nota 6. Eu já vou emendar no Egídio. Bom, o Egídio, para mim, errou tudo nesse jogo. E o Roger ainda dá uma abraçadeira de capitão para ele como um prêmio de ter ajudado a equipe adversária a construir o seu gol. E ele não construiu nada. Para mim vai ficar a nota 4, isso porque eu estou de bom humor, né? Agora, também não é para
chamar que o jogador é o pior jogador de todos os tempos do mundo. Não, ele é um jogador ruim, eu não queria ele no Fluminense. Mas assim, eu tenho que fazer a avaliação do elenco e do jogo. Então, nota 4 e tá bom. Já falei muito do Egídio. Eu vou dar uma nota 3,5. Eu achei pior em campo, disparado, errou tudo que tentou. E eu não trato ele como anticristo, tem muita grande parte do seu tricolor que trata ele como se fosse o maior problema do Fluminense. E eu acho que ele é um problema, sim, mas a nível de futebol brasileiro também eu não vejo muitas soluções para esse problema aí agora, se a gente quisesse botar a cara e buscar. Então, eu vou dar uma nota 3,5, porque ele tem essas partidas que, infelizmente, o cara vai errar tudo, e ele é esse tipo de jogador. Ele vai ter partidas que ele vai fazer gol e assistência, vai ter umas que ele vai errar tudo. E aí só assusta a gente ter um jogador desse disputando uma Libertadores. E, eventualmente, aí a gente chegando numa final, imagina o Egídio tendo uma partida dessas numa final de Libertadores ou de Copa do Brasil, ou numa partida decisiva. É isso que mais me assusta de ter um cara como o Egídio no elenco. Martinelli, né? Agora, falando bem ali do meio de campo, gostei da partida do Martinelli, como sempre. Eu acho que é um jogador realmente, como eu sempre gosto de falar, um jogador europeu que está jogando no Fluminense. É um cara completo ali, por mais que o André esteja bem ali como reserva, né? Mas não dá nem para discutir. O Martinelli é o titular da posição. Vou dar uma nota 8 para ele. Realmente gostei muito. Achei que ele ocupou aquele espaço. Ele cobre todo mundo ali na defesa. Cobre o Braz, cobre o Egídio, cobre o Samuel. Gosto muito do Martinelli. É um jogador que eu estou aproveitando aí enquanto ele ainda está no Fluminense. Para mim é o melhor em campo disparado. Nota 8 também, para não subir muito a média. Disparado o jogador que mais controla o jogo, tanto defensiva como ofensiva e também de posicionamento. É um jogador que está perfeito, né? É difícil achar falha nesse jogador. De novo, para mim é um jogador que está sobrando mesmo, e o meio-campo é ele mais 2 ou mais 3. Não dá. É um jogador irrecuperável, né? Futebol mundial, eu diria. Eu acho que esse menino aí, se mantiver essa média, é tranquilo uma carreira de sucesso de 10, 12 anos nesse nível. Agora vamos emendar o Iago. O Iago, eu acho que ele fez uma partida boa, enfim, né? Ele voltou a entrar em sintonia, fez bem para ele estar de volta, tanto com o Martinelli como com o Caio, né? Que aí a gente tem que falar mesmo do geral. Mas gostei, estava ligado, e para mim o grande erro do Iago não é culpa dele, foi o Roger ter tirado ele. Meu Deus, mais uma vez, né? Enfim, o Roger abdica de um jogador que consegue dar qualidade e pulmão 90 minutos para desancar a equipe. Mas eu vou dar uma nota 7,5 para não aproximar do Martinelli, porque eu acho que o Martinelli ainda foi superior. Vou de 7,5 também, o Iago naquele padrão dele, pulmão da equipe ali correndo o tempo todo, e aí é aquilo que você falou, o principal erro foi tirar ele naquele momento, botou o Ganso ali e estacionou o meio de campo, né? O time perdeu a intensidade, perdeu tudo, e é aquilo que acontece sempre, né? O Roger já fez isso várias vezes, já deu errado várias vezes, e ele vai continuar fazendo isso várias vezes. E a repetição de palavras é proposital, né? Ele repete sempre a mesma coisa, mesmo que esteja dando errado, aí preocupa demais. O próximo, então, o Nenê, né? Vou começar pelo meio de campo. O Nenê, achei uma atuação abaixo, e aí o cara tá sentindo aquela coisa, ele tem que jogar jogos alternados. Acaba que sente fisicamente e não conseguiu atuar em alto nível, infelizmente. Jogou, foi devagar, perdeu chances que caíram no pé dele, não conseguiu fazer a grande criação que ele às vezes tem de último passe, né? Não de organização, mas de último passe. Só tem uma coisa boa a ressaltar, aquela jogada em que ele enfia a bola para o Caio Paulista, pro Gabriel Teixeira, que ele perde. Mas achei abaixo, vou dar uma nota 5,5 para ele. Não gostei da atuação do Nenê. Para mim o Nenê... E aí, de novo, o lance que está destacando é nos primeiros minutos. Ou seja, o Nenê ele tem fôlego para 20 minutos. 25, eu diria. Por isso que muita gente defende a tese dele jogar só nos últimos 20 minutos, né, do jogo. Ou se tivéssemos um treinador que é inteligente o suficiente, cara, ele é um jogador para ali. Precisou ainda no primeiro tempo, bota nos últimos 15, ele joga mais 15 do segundo, 30 minutos. Tem 5 substituições, dá para você... o jogador que jogou 30 minutos vai sair chateado. Cara, tu vai jogar 30, tu nem jogaria, porque o Nenê estaria em campo no teu lugar. Então, tudo gerente. Aí ele fala tanto de gestão de grupo, né? É assim que se faz gestão de grupo, é para o melhor da equipe. Você faz gestão de grupo para extrair o melhor para a equipe.
Enfim, vou ficar com a nota 5,5. Vou repetir você também, porque para não colar muito. Não, eu vou dar 5. Não dá, não dá. Ele tropeçou na bola, Heitor. Uma bola fácil, sabe? Ele travou o time, não dá. Nota 5 e quase chegou no 4, só não chegou porque ainda fez uma jogada. Agora eu já emendo no Teixeira, Biel. Cara, eu gostei e não gostei. Eu gostei não gostando do Biel. Mas por quê? Eu acho que ele se movimentou bem, né? Agora, perder um gol daquele, por mais que seja um jovem da base, não, me desculpa, não dá para perder, não. Tá? É uma bola que ele estava livre na área quando ele entra. É levantar a cabeça e ver o cenário que você tem que desviar. Não é só chutar na direção do gol que vai ser gol. Ainda mais numa jogada daquela construída com tanto carinho, com tanto afeto, né? Com açúcar e com afeto. Você não pode, cara, simplesmente chutar na direção do gol. Você tem que olhar, pisa na bola, dava tempo. E se alguém tentasse cortar, faria pênalti nele, porque ia ter que varrer ele, quebrar ele no meio. Então, assim, a nota vai ficar 6, com muito pesar. Eu gostaria que a nota dele fosse um pouco mais alta. Vou manter a nota, eu gostei um pouco da atuação realmente, mas aquele gol pesa muito. Não tem o que fazer. O cara que perde um gol debaixo da trave ali, né, com o gol aberto para ele, dribla bem o goleiro, mas tem que finalizar com consciência, tem que olhar o gol e chutar. Não fez isso, eu vou dar uma nota 6. Realmente não dá para ser mais do que isso, infelizmente, para um jogador que tem qualidade, a gente sabe disso, né? Agora falar do Caio, que ele saiu ali, né? Acabou saindo um pouco rápido, né? Teve a lesão, não conseguiu atuar todos os minutos. Geralmente ele se destaca para conseguir jogar até um pouco mais. Acabou, infelizmente, tendo a lesão, e aí eu vou destacar uma imprudência da comissão técnica e dele próprio, mas não é o jogador que tem que decidir isso também. Óbvio que o cara tá ali pilhadão no jogo, a gente sabe que o Caio, então, ele tá pilhado sempre, né? Um jogador que claramente gosta de jogar pelo Fluminense, adora e dá tudo de si. Quis voltar, mas não pode, ele acaba abrindo ali um compasso uma outra vez, poderia ter agravado a lesão, sabe que naquela área ali não pode ficar arriscando. Vou dar uma nota 6,5 para ele. Também não vou julgar muito a atuação, já que acabou não tendo o tempo todo que deveria. Eu vou baixar para 6, e por quê? Porque nesse jogo, o tempo que ele jogou o primeiro tempo, vai. Porque no segundo tempo é na primeira bola que ele sente, né? E aos 6 ele é substituído. Naquela segunda, esticar. Ali realmente é a imprudência da comissão médica mesmo, né? E técnica. Ali a comissão técnica e médica é olhar assim, cara, não dá. Eu quero muito jogador em campo, mas eu quero ele para a temporada. E é aquela decisão que eu falo, tendo uma comissão técnica que pensa, que é inteligente. Não, cara, o cara sentiu uma lesão num lugar perigoso. Tchau, querido, vem cuidar. Vamos recuperar agora, porque o jogador já começa o tratamento ali já. Os médicos já colocam ali o gelo, começam a fazer massagem, enfim, o tratamento inicia, né? E não, ele ficou em campo para talvez até esticar mais a lesão. Agora, por que eu quero justificar que ele não foi tão bem? Porque ele fez jogadas laterais, ele não fez arrancadas para frente. O mapa de movimentação dele é muito claro, ele não faz nenhuma movimentação para frente. Todas as movimentações dele foi para dentro e para trás. Então, é um jogador que a única coisa que ele pode dar para a gente é quando ele pega uma bola na força física e na vontade, consegue carregar o time para frente. Ele não fez. Então, vai ser um 6 e olhe lá, hein, Caio? Porque você não jogou o segundo tempo para eu ter uma melhor visão. Agora, vamos para o Fred. Gente, é recorrente. O Fred tem jogo que não dá para ele jogar. Esse jogo, Heitor, ele saiu pra caramba da área, girou, chegou na defesa, né? E assim, é melhor ter um outro jogador que saiba fazer esse negócio melhor que ele. Por isso que era melhor ter um atacante de mobilidade e o Nenê fazer isso que ele fez, ficar girando igual um doido, do que ter ele em campo. Agora, de novo, eu não vou pesar para ele, porque para mim é quem escala. Então, assim, ele tentou, ele buscou o jogo em tempo inteiro, enquanto esteve em campo, né? E não recebe. E quando ele esteve na área, a bola não chegou. E aí são outras questões para a gente debater. Para mim, nota 6. Também não vou abaixar além dos outros que eu já baixei, não. É duro falar do Fred, assim, né? Meu grande ídolo, mas não conseguiu, não consegue fazer essa função mais. Nem no melhor momento do Fred ele conseguiria fazer com maestria. Ele precisa da bola, ele precisa que a bola chegue nele. Com esse time, com esse esquema, contra um Palmeiras, a bola não vai chegar. Infelizmente, não é mágica para a bola chegar no Fred, para ele finalizar. Se finalizar, quando chegar, ele vai fazer o gol. A gente sabe que ele vai fazer o gol. Mas não dá para ficar sacrificando o nosso jogador, um jogador com esse poder de decisão,
ele ficar rodando dentro do campo. Seria muito mais interessante, exatamente como você falou, colocar o Nenê ali para ficar fazendo essa função de flutuar pelo campo, e aí no segundo tempo, entrar com o Fred no final para tentar fazer um gol com ele descansado seria muito mais interessante. Acho que vou manter também a nota 6 e é isso. Agora, Roger, né, para Luiz finalizar. Henrique. Luiz Henrique, eu gosto de Luiz reserva. Henrique, desculpa. Ele entra no Reserva. lugar do Caio, né? O Luiz Henrique, eu gostei do que ele fez pelo lado direito. Acho que quando ele entrou ali, o time já começou a se desmontar na organização, né? E acabou ficando uma coisa muito mais de individualidade. Achei que ele conseguiu acertar alguns dribles. Eu não vejo ele muito como esse jogador, mas conseguiu cumprir a função, isso que mais importa. Vou dar uma nota 6 média também para ele, também não teve tanto tempo assim, mas não conseguiu mudar o jogo para o Fluminense, mas ofereceu uma coisa ali do lugar do Caio que foi interessante. Dá uma certa tranquilidade para mim do que agora nessa ausência do Caio, que ele pode suprir bem. Eu vou dar 6,5, vou justificar, porque ele forçou o Palmeiras a dobrar a marcação. O Renan estava tão solto no primeiro tempo com o Caio, porque o Caio acaba voltando muito para marcar, e o Caio não é de drible. E o Palmeiras, de novo, é um treinador, é uma comissão técnica que estuda. Quando entrou o Luiz, eles prenderam o Renan ali e o Wesley acabou recuando, tanto que o Palmeiras perdeu o poder de ataque com o Wesley, né? Então, só dele forçar o Palmeiras ter que se redesenhar, e aqui que falta um treinador, Heitor. Aí era costurar o meio e a esquerda para a gente ganhar. O Roger poderia, a hora que ele ancora o Luiz... E o Luiz Henrique fez aquilo que o Caio não fez, que é levar a bola para frente, arrastar a bola para frente. Ele tentou. Então, por mim, 6,5, só para ele ficar acima do Caio um pouquinho. Agora vamos por combo, né? Já que depois entraram Casares e Abel, a gente pode falar dos dois por combo aqui. Assim, não agregaram e não acrescentaram em nada a partida. Nada. E, de novo, para mim é muito mais o treinador que não consegue enxergar o que o jogo pede, mas vai ficar com a nota 5 todos os dois, porque assim, não dá para os caras entrarem também e não disputar uma bola, não brigar. O Abel sequer brigou por uma bola, gente, sabe? E o Casares a única coisa que chamou atenção no Casares foi o cabelo dele pintado, né? Então vai ficar com a nota 5 para os dois. Falar exatamente isso. Dessa substituição aí, o maior destaque foi o cabelo do Casares mesmo. O Casares entra muito desligado nas partidas. Eu não consigo, assim, acho que eu tente analisar seriamente, mas o cara que entra daquele jeito, sinceramente, não tem como ter espaço no meu time, entendeu? Eu até acho, ele vai achar uma bola, vai achar outra, não sei o quê, mas não se mostra motivado, me incomoda. Eu vou dar até um 4,5 para o Casares e um 5 para o Abel, porque o Abel ainda vejo alguma vontade nele, entendeu? O Casares é isso mesmo, não tem nem muito mais o que falar dele. Agora, a outra substituição foi a entrada do Ganso Kaique e do Ganso. Kaique. O Kaique eu vi muito pouco, confesso. Acho que ele jogou um pouco mais pela esquerda, né? Já que o Luiz Henrique já estava pela direita. Não é tanto a dele. Ele conseguiu criar algumas jogadas de velocidade ali, né? Naquele drible curto que ele sabe fazer. Mas eu gosto muito do Kaique lá pela direita. Eu acho que agora sem o Caio, a gente vai poder ver um pouco desse revezamento do Luiz Henrique e Kaique lá pelo lado que os dois preferem, né? Que é até uma coisa, dois jogadores de gerações diferentes da base, né? Que ocupavam o mesmo espaço da categoria. Então, acaba que agora que os dois estão no mesmo time profissional, eles acabam batendo. E o Ganso é aquilo, né? Fez o que o Ganso sempre vai fazer quando entra no Fluminense. Ele organizou ali o meio de campo, devagar, né? No momento que a gente precisava um pouco mais de velocidade. Talvez se ele tivesse o Iago ao lado dele, ele não tivesse entrado no lugar do Iago, tivesse o Iago para ajudar ele a correr com a bola. Mas foi aquilo, deu alguns passes, mas também nada de muito espetacular, não conseguiu achar aquela bola que ele gosta, aquela bola enfiada quebrando linhas, e acabou nisso mesmo. Vou dar uma nota média para os dois também, acho que vou dar um 5,5 para o Ganso e 6 para o Kaique. Eu achei as substituições equivocadas, sobretudo porque o Ganso seria num jogo em que você tivesse mais dinâmica e velocidade na frente para justamente isso que você falou, achar o passe. Mas eu quero destacar uma coisa interessante, aí não é defender o Ganso só. Ele ficou narrando o jogo, não sei se você percebeu, em algum momento ele ficava assim, vai para lá, vem para cá, corre aqui, eu vou segurar, toque em mim de volta. Eu achei isso interessante para um jogo que não tinha ideia nenhuma. Então entra um jogador, pelo menos com essa vontade de organizar, e assim...
O Kaique, até para ser justo, ele teve uma chance, né? Ele recebe um cruzamento do Casares de uma jogada que o Ganso organizou. O Ganso fez o Casares sair da frente dele, porque teve esse problema também. O Casares ficava na frente do Ganso, querendo que o Ganso tocasse nele para ele tomar uma falta, perder a bola. E o Ganso falava, gira, vem para cá. Nessa jogada, foi nisso do Ganso, mandou o Casares para a direita, aí o Ganso toca na esquerda para alguém, agora eu não me recordo, recebe de volta e toca no Casares, o Casares cruza e chega no Kaique na área. Ou seja, nesse deserto de ideias que é o Fluminense, então um jogador que entra e consegue, no mínimo, armar uma jogada, e foi um lance gol. Tá? O Kaique perdeu ali porque chutou mal, né? Não chutou bem, mas a bola foi travada, foi escanteio. Então eu vou ficar com uma nota aí, o Kaique tocou pouco na bola, você tem razão. Vai ficar com 5,5 e o Ganso vai ficar com 6 só porque tentou. Vai, para eu também não ter má vontade assim. Porque, de novo, eu defendo, eu quero ver o Ganso no time titular no lugar do Nenê um jogo. Aí eu nunca mais vou falar do Ganso, eu prometo. Mas eu quero muito ver para saber o que vai acontecer, né? Que até então é teoria. Então, agora vamos entrar no Roger, né? Nosso querido treinador. Para mim, de novo, ele achou um time titular da cabeça dele porque deu certo contra o River. E, de novo, não é porque deu certo que o Fluminense joga bem assim. É porque deu certo contra o River. E aí ele dobra esse time em alguns jogos que acaba dando ok. Né? Foi o suficiente para passar pelo Bragantino na Copa do Brasil. É bom a gente lembrar. Né? O Bragantino desfalcado também, tá tudo certo. E deu para passar pelo Cerro, mas eu vou destacar sempre, aquele gol mal anulado do Cerro poderia mudar a história do jogo. Não estou dizendo que o Fluminense não era superior, mas mudaria a história do jogo. Mas assim, esse time que o Roger destaca como titular, deu para alguns jogos. Eu não acho que dê para a temporada. Eu acho que precisa de mais ideias. Então, até por isso, e ele repetir isso, contra um Palmeiras que não pedia um jogo como esse. E as substituições depois, como a gente já falou aqui, 1-1, ele vai ficar com uma nota 4, porque, para mim, ele não interveio na hora que ele poderia intervir. Vou manter a nota, com certeza. Falta ideia mesmo. A gente falou, e todo mundo fala isso, não é a gente que está inventando, não. Falta variação. Entrar do mesmo jeito contra o Palmeiras, contra o Grêmio, não existe. Os jogos são diferentes, as partidas são. Não dá para o time entrar sempre com a mesma ideia de jogo. E o Roger acaba fazendo isso. E aí tem dia que vai dar certo, porque são jogadores de qualidade, a maioria, o elenco do Fluminense tem qualidade. Vai funcionar e tem dias que não vai. E ontem não funcionou. E acaba que roda muito isso sempre o Roger. Assim. Algumas vezes funciona, outras não. E ele também não parece ter muita vontade de fazer funcionar. Ele intervém sempre da mesma forma, não conseguiu mudar a equipe e acaba sempre nisso, assim. Não achei absurda também a atuação do time. O Fluminense bateu ali com o Palmeiras, trocou chances e acabou perdendo a partida. Mas no final de tudo, a gente sabe que poderia ter sido mais. E aí é sempre isso que incomoda de ter o Roger. A gente sabe que nunca o Fluminense está jogando o máximo que pode. Para o elenco que tem pelas peças, as opções, as variações que poderia aplicar, está sempre dando menos do que poderia. Enquanto a gente vê times como o Bragantino, como o Atlético Paranaense, o Fortaleza, sempre entregando mais do que o elenco oferece. Isso é bem preocupante. É isso, Heitor. Para a gente arredondar nossa análise aqui e fechar, né? Agradecer quem ficou com a gente, teve paciência de ouvir aqui a nossa conversa, a nossa análise, falando dos jogadores, né? Comenta aí, vê o que você discorda da gente, se você concorda. Se quiser dar as notas também aqui embaixo, a gente vai ler, vai curtir, vai comentar também. Interage com a gente. E, Heitor, só para rabiscar finalmente, são 3 jogos, então, no Porvir, 2 jogos na Copa do Brasil com o Criciúma ida e volta. Assim, a gente tem que classificar, né? E depois o jogo com o Cerro, que também tem que classificar. Então, eu queria também dizer uma coisa. Há quem está se emocionando e daqui a pouco vai pensar assim, se jogar muito bem contra o Criciúma e ganhar o jogo, tá vendo? O Fluminense está bem, vocês que são pessimistas. Gente, é obrigação jogar bem e ganhar do Criciúma, assim como vai ser obrigação jogar bem e ganhar do Cerro. Para mim não vai mudar em nada a minha análise. Eu vou começar a contar depois o que vai acontecer. Então, Heitor, é isso. Dá também teu destaque final, né? Meu destaque final é esse, é um pouco ranzinza e rabugento, mas é que eu quero torcer para um time que vai jogar bem e vai ganhar, é só isso. Não, lógico, contra o Criciúma é melhor jogar bem e ganhar do que perder, né? Mas também a gente não pode levar de parâmetro pro resto da temporada como jogos de alto nível, né? É aquilo. Contra o time da Série C, o Nenê fez hat-trick no é uma coisa assim, né? Assim que funciona.
é diferente, a rotação é diferente, o Fluminense vai jogar numa rotação parecida com a do Criciúma, e na qualidade dos jogadores deve vencer a partida. A gente não pode também ficar numa falsa modéstia, né? E é natural. E depois contra o Cerro também, o nível do Campeonato Paraguai é ridículo, não dá para comparar com os times do Brasil, mas é aquilo, tomara que a gente consiga atuar realmente com qualidade, pelo menos contra essas duas equipes. Heitor, só destacando uma informação que acabou de sair quentinha da página oficial do Fluminense, o Caio está fora mesmo da partida de amanhã, Caio Paulista, pela lesão na coxa, detectaram uma lesão, né? Dizem que é na coxa, então, enfim, está fora do jogo, é isso que importa. Vamos ver se o Roger, então, consegue vir com o Luiz Henrique, deve ser, e que o Kaique tenha um pouquinho mais de espaço para atuar. É isso, galera, vamos ficando por aqui, pedindo aqui aquele like, vocês ajudarem a gente a distribuir esse vídeo, se inscrever no canal e comenta aí, a gente está super aflito aí para conversar com a galera. É isso, gente. Grande abraço e até amanhã, né? Amanhã tem o Virando a Chave. Amanhã tem Virando a Chave no programa, vai sair aí amanhã já. Valeu, galera. Valeu!